Boa noite, amados. Não gostei. Quando eu falo boa noite, amados irmãos, é para você responder. Boa noite, amado pastor Bill. Boa noite, amados. Agora eu sinto em casa com vocês. É um privilégio para eu estar aqui junto aos irmãos. E eu quero falar alguma coisa da minha vida antes de falar o estudo hoje à noite. Eu tenho 80 anos de idade, casado há 62 anos, me casei cedo, eu tenho 10 bisnetos, 10 netos e 4 filhos. E a minha esposa foi a única namorada minha. Eu conheci ela quando eu tinha 15 anos e ela tinha 14. E nós passamos um tempo lá nos Estados Unidos casados. Depois de um tempo me converti e Deus colocou no meu coração justamente obra missionária. Em 1971, nós chegamos no Amazonas, onde nós passamos um tempo entre os índios Yanomamis, na fronteira de Venezuela. E pela graça de Deus, depois de diversos anos, hoje tem uma igreja lá na fronteira de Venezuela de 40 índios Yanomamis. O tempo que eu passei ali, ninguém converteu, só foi depois da minha saída de lá. Mas nós deixamos discípulos de Cristo lá, e que está realmente conduzindo a igreja. Então, hoje à noite, vocês já têm ouvido 3 pregações, concorda comigo? Já foi 3 pregações, pequenas, né? Agora, nesse momento, estudo bíblico. É uma pregação, mas ao mesmo tempo vai ser uma aula para nós hoje à noite, para você poder me acompanhar sobre o assunto da palavra de Deus. Eu sempre faço essa pergunta. A Bíblia, ela tem todas as respostas. Mas a pergunta é para você hoje à noite, você crê nisso? Tem pessoas que dizem para mim que eles creem que a Bíblia tem resposta. Mas quando chegar a praticar, eu já tenho percebido que é muito crente mentiroso. Fala que ela tem resposta para tudo. Mas ao mesmo tempo, quando você entra em crise de vida, o que acontece logo mais, você esquece que a Bíblia, ela tem resposta para todas as áreas da sua própria vida. Então, a pergunta é para você hoje à noite, na verdade, na prática, você crê nisto? Agora, nosso assunto hoje à noite é justamente sobre descobrir a vontade de Deus. Mas antes de falar sobre isso aí, percebem que durante essa semana, começando segunda-feira, amanhã à noite, às 19 horas, nós vamos ter 2 aulas. A primeira aula, 1 hora e 15 minutos. Intervalo de 30 minutos. Depois, mais uma aula de 1 hora e 15 minutos. Vai ser o estudo sobre discipulado em profundidade e aconselhamento bíblico. Então, amanhã à noite, 19 horas, vamos nos esforçar para começar no horário correto. Como se fosse você indo para a faculdade, onde você sabe que você precisa estar na sala de aula. Então, amanhã à noite, nós vamos então dar um início do nosso curso de autoconfrontação. Agora, você percebe que a autoconfrontação, você tem 2 manuais. Você vai ter justamente a sua Bíblia. Ela é manual. Agora, eu sei que ela se chama Bíblia porque ela é biblioteca. Mas, ao mesmo tempo, ela para nós, um manual para a nossa própria vida. Para que você possa descobrir justamente que a palavra, ela tem resposta para a sua própria vida. E, ao mesmo tempo, você notem comigo que quando se fala de autoconfrontação, você vai se confrontar biblicamente. Você vai se confrontar de tal maneira que você vai olhar para si mesmo. E ao mesmo tempo que você está olhando para si mesmo, você está enxergando a sua pessoa diante da palavra de Deus. Porque ela é espelho para a sua vida. Quando você abre a Bíblia, ela demonstra como que você é. E ao mesmo tempo, ela facilita você enxergar que Deus deseja conformar a sua imagem
na imagem dele. Então, autoconfrontação não é autocondenação. Muita gente não gosta do curso de autoconfrontação porque eles entendem erradamente que é autocondenação. Quem que conhece Deus, não há condenação para quem que é o Filho de Deus. Então, autoconfrontação, sim, é para você se confrontar biblicamente, diariamente, como se for você saindo da sua casa. Eu garanto que cada um de vocês hoje, antes de sair da sua casa, pelo menos 2 ou 3 vezes, você passou em frente ao espelho. Verdade ou não? Irmãos, eu digo para você, hoje, antes de chegar aqui, pelo menos, quando eu fui apanho lá no hotel hoje, pelo menos 3 vezes eu queria ver se o cabelo está bem arrumado. Percebe? Pessoas sempre ficam olhando no espelho, mas esquecem que a Bíblia, ela é o espelho de Deus para a nossa própria vida. Hoje à noite eu quero abordar como descobrir a vontade de Deus. Eu não sei quantos crentes, quando faço essa pergunta, qual é a vontade de Deus para a sua vida particular? Eles normalmente falam, em geral, é glorificar a Deus, louvar a Deus. Mas, irmãos, eu digo o seguinte, nós devemos ter conhecimento da vontade dEle para a nossa própria vida. Para eu estar aqui durante essa semana, eu tinha que planejar no ano passado. Mas eu tinha certeza da vontade de Deus estar aqui com vocês. Só que houve momentos que as datas não estão bem combinadas. Enfim, nós colocamos a minha agenda para estar aqui em dezembro. Normalmente em dezembro não viajo. Vocês sabem por quê, né? Porque eu sou bisavô e pai. E eu tenho netos, bisnetos e filhos lá nos Estados Unidos. Mas todo mundo permitiu que papai pudesse sair de casa durante 10 dias. Mesmo que eu esteja aqui somente 8 dias, leva um dia para chegar, outro dia para voltar. Vamos então entender como descobrir a vontade de Deus. E na verdade, o assunto é descobrir a vontade de Deus, mas através da renovação da nossa mente. Então nós vamos abordar como você poder conhecer a vontade de Deus, entendendo que leva justamente uma renovação da sua mente diária. Não acontece de uma vez para sempre. Acontece durante o dia, enquanto você está meditando na palavra de Deus. Então, vamos abordar esse assunto de uma forma bíblica para você poder repartir essa mensagem com outras pessoas. Então, nosso assunto justamente envolve a Bíblia e também a nossa mente. E nós temos que entender, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, a renovação da nossa mente. Agora, eu sei que tem algumas pessoas estudiosas dizem que, Bill, você tirou esse trecho bíblico fora do contexto, não é? Está falando sobre a esposa. O marido, pela palavra de Deus, o papel dele é fazer a lavagem da mente da sua mulher diariamente através da palavra de Deus. Eu faço essa pergunta para os homens aqui. Quantos de vocês têm vida devocional diária com a sua esposa, todo dia, incluindo domingo? Quantos? Não levanta a mão, Deus já sabe. Mas eu digo, talvez alguns de vocês podem passar uma vergonha que você não está utilizando esse trecho bíblico, fazendo lavagem da mente da sua mulher. Agora, não resta dúvida que o contexto é o marido com a esposa. Mas o princípio bíblico é para você experimentar na sua vida diária lavagem da sua mente utilizando a palavra de Deus.
Agora, Romanos 12, 1 e 2 fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, hoje à noite, nós colocamos um tempo aqui para louvar, adorar a Deus. É ou não é? É ou não é? Concorda comigo? Só algumas pessoas concordam ou não concordam? Nós estamos aqui hoje à noite para adorar a Deus. Mas durante a semana, onde você estiver, quando você está aplicando esse trecho bíblico na sua vida, você percebe que o dia inteiro, um dia de louvor, é um culto para Deus. Veja, não vos conformeis com esse século, mas pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A minha pergunta: você pode explicar detalhadamente sobre a vontade de Deus na sua vida, desde a hora que você levantou hoje? Você tem certeza daquilo que você passou hoje, que você estava ciente, que você estava cumprindo a vontade de Deus na sua vida? Eu tenho visto que muita crente não sabe disto. Pensa que a vontade de Deus é algo geral, mas a vontade de Deus é algo específico para cada um de nós. Agora, a renovação da nossa mente fala também do homem interior. Quando se fala mente na Bíblia, na verdade está falando sobre o homem interior. Ouro para que, com as suas gloriosas riquezas, notem que ele fala, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito. Isto se chama homem interior. A mente, homem interior, o mesmo assunto. Quando se fala mente da pessoa, está falando sobre o homem interior. Ao mesmo tempo, quando se fala o coração do homem, veja que ele está falando também sobre o homem interior. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim no seu coração? Homem interior. Então, quando eu falo mente e coração, homem interior, é o mesmo assunto. Agora, eu já tenho ouvido alguém dizendo assim: ele entendeu aqui, mas não desceu para o coração. Mentira. Porque o coração não é bomba. O coração é um homem interior, não orgânico. A mente não é o cérebro. A mente é um homem interior, não orgânico. E o coração do homem não é bomba, é o homem interior. Agora, você pode até perceber isso dentro da palavra de Deus, que quando se fala de coração, está falando de mente. Quando fala de mente, está falando também do homem interior. Opa, quase me pegou, né? Ótimo, muito bem. Agora veja o seguinte, quando se fala desse assunto, a mente do homem, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, o homem interior. Agora, você talvez fique pensando, mas eu pensei que a mensagem está sobre descobrir a vontade de Deus. Mas se você não está experimentando diariamente a lavagem da mente, do coração do homem interior, jamais você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora, para facilitar, eu coloquei o desenho aqui. Lado esquerdo, homem exterior. Quando você fica olhando para mim, você está vendo o corpo.
E se você pudesse até abrir meu peito, você podia ver a bomba lá. Mas essa bomba não é o homem, não é o coração do homem. É o coração do ser humano no sentido humano, ou seja, no sentido orgânico. Deu para entender isso aí? A bomba orgânico. O coração do homem, biblicamente, não orgânico. Não tem como enxergar o coração do homem. Não tem como conhecer o coração do homem. Mas nós podemos entender, com esse exterior aqui do homem, vamos ver o lado direito, homem interior. Então, quando se fala homem interior, está falando sobre coração. E quando está falando sobre coração, está falando sobre o centro de controle do homem. Então, o que está me controlando hoje à noite é justamente o coração do homem, onde Deus domina, onde Ele habita. E assim, Ele mesmo está orientando essa mensagem hoje à noite. Agora veja, a mente do homem, o coração do homem e o homem interior, a mesma coisa. Agora vamos olhar no coração do homem. Esse coração do homem é o seguinte, eu coloquei um desenho aqui, mas esse desenho em si é só para ensinar. Porque o coração do homem, não orgânico, não tem como enxergar. Mas se nós pudéssemos enxergar, nós íamos ver o seguinte, a parte emocional. Emoções e sentimentos. Quando vi a turma aqui cantando, eu ouvi e ao mesmo tempo eu estava vendo o sentimento da pessoa, através do seu cantar. Que falou algo do coração da pessoa cantando. Você percebeu hoje? A pessoa estava cantando com alegria dentro do seu coração, de tal maneira que você pudesse apreciar o que estava saindo do coração da pessoa, a parte emocional. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa cantando, estava também cantando dos seus pensamentos em louvar diante da pessoa de Deus. Agora, a mente tem os seus pensamentos. E, além disso, nós temos nossa própria vontade. Agora, você está aqui hoje à noite porque hoje você decidiu, no nível do seu coração, na sua mente, no homem interior, você decidiu, eu vou estar na igreja hoje à noite. Se você não tivesse feito essa decisão, você não estaria aqui hoje à noite. E tem outros que devem estar, mas não fizeram essa decisão na sua vida. Não houve vontade deles para estar aqui hoje à noite. Mas você está aqui hoje à noite porque você havia feito justamente uma decisão a respeito da vontade de Deus para você estar aqui no culto hoje à noite. Deu para compreender. Agora, veja, quando se fala vontade, fala de escolhas. Eu escolhi de estar aqui hoje à noite. Quando eu entrei no avião, no dia anterior, eu escolhi entrar no avião. Ninguém me forçou. Eu entrei pela minha própria vontade, porque alguns meses passados eu comprei a passagem. E ninguém me cobrou comprar a passagem. Eu decidi. Eu fiz uma escolha de comprar aquela viagem. Deu para entender, gente? Agora, veja bem. Quando se fala, então, fala de desejos e a parte de paixões. E todo mundo tem seu desejo. Todo mundo tem suas paixões. Tudo isso está dentro do coração do homem. Não a bomba, mas o homem interior. Não o cérebro, mas a mente do homem, que é o homem interior. Agora, o homem, ele tem a sua consciência. Então, a consciência facilita você entender entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Mas você precisa de algo importante, sabe o que é? Você precisa de alguém educar a sua consciência. Por exemplo, cada vez que eu abro a palavra de Deus, faço leitura dela, ela está educando a minha consciência. Cada vez que eu estou ensinando,
eu estou educando a consciência de alguém, fazendo uso da palavra de Deus. Agora, pensando comigo sobre isto, então você tem as suas escolhas, nós temos nossa parte emocional, nós temos a parte intelectual, a nossa mente, e eu posso fazer escolhas à minha própria vontade. O centro de controle do homem, ou seja, os desejos dele até a cobiça dele. Agora, o que acontece? Fora do seu coração, acontecem algumas coisas. Por exemplo, semana passada, eu fiquei gripado. Eu pensei que será que vai dar para eu viajar? Mas Deus ajudou, ainda estou recuperando o gripe da semana passada, mas Ele facilitou para eu poder realmente viajar. Agora veja bem, algo aconteceu. Mas quando algo acontece, você pode reagir de uma forma não bíblica, sabia? Você pode reagir. Inclusive, para você reagir, você não precisa preparo. Porque o homem, ele reage. Sem pensar muitas vezes, ele fica reagindo. Agora, o que nós devemos entender é que eu preciso responder biblicamente sobre aquilo que está acontecendo fora do meu coração. Porque dentro do meu coração é a pessoa de Deus. As coisas que acontecem ao meu redor complicam às vezes para eu responder biblicamente, em vez de reagir não biblicamente. Então, por esse motivo, nós estamos abordando hoje à noite a renovação da mente para que você possa descobrir qual é a vontade de Deus para a sua própria vida. Conhecendo a vontade de Deus diante de nós, diversos caminhos. Quando eu me converti, depois quando me preparei para o ministério, eu tinha diversas escolhas. Bolívia, Brasil, Japão, México, Estados Unidos. Como eu podia entender que Deus queria que eu estivesse aqui no Brasil? Porque a palavra Brasil não existe na Bíblia. Então, como eu estou sabendo que eu estou no lugar certo? Pela renovação da minha mente. Agora, mais para frente, eu vou explicar com mais detalhes sobre isso aí. Agora, quando você pensa assim, então, nós devemos entender que a vontade dele é boa e agradável e perfeita. A minha pergunta para nós hoje à noite, você está experimentando a boa, agradável vontade de Deus na sua vida? Você podia ficar diante do espelho hoje à noite, olhando para si mesmo, dizendo, Bill, hoje eu estou experimentando que a vontade tua para mim é boa, agradável e perfeita. Se você não pode responder sim, então você está fora da vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, agradável, perfeita, apesar daquilo que acontece ao nosso redor. Por isso, eu preciso treinar minha mente, responder biblicamente, em vez de reagir não biblicamente. A renovação da sua mente, a salvação é o primeiro passo desse processo. João 17:3 fala o seguinte, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e ao Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, na noite que ele foi traído, ele estava diante do Pai, dizendo que a vontade, ou seja, a vida eterna é conhecer o único Deus. Agora, percebem comigo, isso fala de quê? Isso fala de relacionamento. O fato que eu tenho relacionamento com Deus, eu conheço a vontade dele para a minha vida. Eu sei que ela é boa, agradável e perfeita, apesar daquilo que acontece ao meu redor. Quando eu fiquei gripado na semana passada, eu pensei comigo, eu preciso responder biblicamente com isso que está acontecendo comigo, porque Deus está permitindo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava falando com Deus sobre aquilo que Ele colocou no meu coração, sobre estar aqui junto aos amados irmãos aqui nessa igreja. Agora,
Voltando para a renovação da sua mente. É uma compromissada em obedecer. A palavra de Deus garantirá que a sua mente seja continuamente renovada à semelhança da mente de Cristo. Agora, eu faço essa pergunta: qual a mente de Cristo? Você pode explicar a mente de Cristo? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem fácil. Primeiramente, nós entendemos que nós estamos tratando o assunto que se chama santificação progressiva, que significa que você está mudando da sua própria vontade, abraçando diariamente a vontade de Deus na sua própria vida. Agora, como isso fica concernente à mente de Cristo? A Bíblia fala, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. E ele responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é justamente a palavra de Deus. Agora, se eu chegar onde você está hoje à noite, eu estou andando aqui, olhando para você, andando desse jeito. Agora, vamos supor que eu fico na sua frente, e na sua frente eu pergunto a você, qual foi a sua meditação na palavra de Deus hoje? Ou se eu chego diante de você, qual foi o estudo que você fez essa semana na palavra? Se eu chegar para você, mas o que tocou na sua vida da palavra de Deus essa semana? Você percebe que eu estou falando sobre a vontade dele, a mente dele? Quando você não está fazendo leitura bíblica, meditação bíblica, você não está memorizando a palavra de Deus, você está falhando em entender a vontade de Deus para a sua vida, porque ela está revelada aqui. Então a pergunta é, quanto tempo essa semana você ficou diante da palavra de Deus, avaliando ela de acordo com a sua própria vida, fazendo justamente uma confrontação bíblica na sua própria vida? Então notem comigo, a palavra, ela é a mente de Cristo. O mais que você conhece a palavra, o mais que você conhece a mente de Cristo. A renovação da sua mente e seu crescimento em Cristo significa o seguinte: santificação progressiva. Agora, os pastores normalmente podem explicar com facilidade o que significa santificação progressiva. Mas eu estou dizendo para você hoje à noite que não é difícil, porque santificação progressiva, na verdade, que é? Na verdade, é que você está praticando a palavra de Deus na sua vida diária, através de despojar-se daquilo que não agrada a Deus, revestir-se daquilo que agrada a Deus. Notem comigo o seguinte, a renovação da sua mente é um processo pelo qual os seus pensamentos e a sua vontade vão se tornar mais e mais semelhantes aos de Cristo. Pergunto para você hoje à noite, e se eu pensar, você está realmente diante de conhecimento da mente de Cristo na sua vida, concernente à vontade que é boa para você, agradável para você e perfeita? Então, meu desejo hoje à noite, a minha meta hoje à noite, é o estudo bíblico sobre a necessidade de lavagem da nossa mente, fazendo uso da palavra de Deus. Santificação progressiva significa o seguinte: Paulo colocou nesta carta para os Filipenses, ele fala assim, eu sou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isto é santificação progressiva. Ele iniciou uma boa obra em você, em mim. Ele há de completar essa obra. Isso se chama santificação progressiva, mas você tem a sua parte. Ele faz a obra, mas você precisa corresponder com ele. Veja Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença,
Porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso significa que você precisa corresponder. Ele iniciou a obra. Ele há de completar a obra. Mas você precisa desenvolver a sua salvação. Não para ser salvo, mas para você participar na santificação progressiva, ou pode chamar santificação prática, onde você pratica a sua posição de santo diante da pessoa de Deus e diante da humanidade. Isso se chama santificação progressiva. Agora, Tiago 1,23 fala algo interessante. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Irmãos, aqui o espelho. Tiago está falando sobre a palavra de Deus. Ele está dizendo que muitos de nós, quando você converteu, você fica olhando no espelho. Mas depois do tempo, o espelho fica mais longe. Porque você não está diante do espelho diariamente. Você deve estar diante desse espelho diariamente na sua vida. Porque ele fala que logo você esquece como você é. Agora vamos ver um homem diante do espelho. Está vendo ele comigo? Diga-me sim. Sim ou não? Você está vendo ou não? Agora veja, ele está olhando para o quê? O espelho. O que ele está vendo? A pessoa dele. Não é isso mesmo? Agora, quando ele está olhando para a sua pessoa no espelho, ele percebe a sua imagem no espelho. Quando você está diante da palavra de Deus com o espelho, a mesma coisa acontece. Vamos ver como fica. Então, esse homem, ele saiu em frente do espelho e desapareceu. Ele esqueceu algo importante. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago 1,23. Impureza, imoralidade sexual, idolatria, discórdias, iras, ódio, facções, e egoísmo e invejas. Todos nós aqui nessa igreja, do lado interior do nosso homem interior, tem tudo isso aí dentro. Mas sendo que você hoje não está participando comigo com a renovação da mente, isso pode mudar. Amém, aleluia, amém, pode mudar. Mas você precisa corresponder. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso chegar onde você está dizendo que eu vou renovar a sua mente. Eu vou mudar como você é. Eu vou fazer uma renovação na sua vida. Eu não posso fazer isso aí. Somente a palavra, ela pode fazer isto na sua própria vida. Agora veja bem. Logo, nós encontramos outro trecho bíblico que dá apoio naquilo que eu abordei. 2 Coríntios 3,18 fala o seguinte: e todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a palavra, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Então, enquanto você está diante da palavra de Deus, obedecendo ela, vai haver justamente do lado prático a renovação da sua mente. Porque você já foi transformado. Você foi transformado, mas Deus deseja que você esteja participando diariamente na renovação da sua própria mente. Ou seja, santificação progressiva. Agora, novamente, o homem está diante do espelho. Essa vez ele não saiu. Ele está obedecendo a Deus. Ele está experimentando na vida dele o quê? A vontade que é boa, agradável e perfeita. Então, o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a paciência de Deus, benignidade de Deus, bondade de Deus, fidelidade de Deus,
mansidão de Deus e domínio próprio. Agora, isto é a renovação da mente. Pergunta minha para você hoje à noite. Você está refletindo o amor de Deus, a alegria do Senhor, domínio próprio da sua própria vida, felicidade, fidelidade no Senhor, a bondade de Deus na sua vida, dignidade na sua própria vida? Isto é renovação da sua mente, apesar de pessoas ao seu redor, apesar dos seus sentimentos, apesar daquilo que acontece ao seu redor que você não tem controle. Então, a renovação da mente fornece para você o fruto do Espírito Santo, ou seja, o caráter de Deus. Agora, quando me falo do caráter de Deus, estou me referindo ao fruto do Espírito Santo dentro de você. Se você estivesse experimentando a renovação na sua mente, no homem interior, no seu coração, a palavra de Deus sendo praticada diariamente na sua vida. Ou seja, você está refletindo a imagem de quem? De Jesus. Agora, voltando para o nosso assunto, renovação consistente da sua mente é parte integral do seu desenvolvimento espiritual, ou seja, maturidade espiritual. Quando se fala santificação progressiva, está falando sobre maturidade espiritual. Quando se fala sobre maturidade espiritual, está se falando sobre crescimento espiritual. Quando se fala de crescimento espiritual, está falando sobre santificação progressiva. Agora, você já percebeu quantas vezes que eu falei duas frases-chave hoje? Renovação da mente e santificação progressiva. Quantas vezes, durante esse ano, você tem ouvido santificação progressiva, como você está ouvindo hoje à noite? Estou dando aula para você. Você percebe? Não é uma pregação. Eu estou dando uma aula para você. Se você estivesse na faculdade comigo, calma, uma hora. Calma, uma hora. Mas o crente, ele não tem essa disposição. Ele gosta de cantar. Ele gosta de dar avisos. Ele gosta de fazer leitura bíblica. Ele gosta de fazer uma oração bonita aqui na igreja. Mas quando chega a hora de estudar, olha, aquela careca lá, ele está falando muito. Será que ele vai terminar? Irmãos, eu digo para você, eu vou terminar quando Deus me fala para terminar. Porque isso é uma aula hoje à noite. O estudo bíblico, para você aprender algo útil para a sua própria vida, para que você possa experimentar renovação da sua própria mente. Deu para compreender? Diga-me sim. Opa, acordou alguém, né? Muito bem. Agora, Colossenses 1, 28. Nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria. Mas por quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que isso significa? Maturidade espiritual. O que isso significa? Crescimento espiritual. O que isso significa? Santificação progressiva. Então, notem comigo que nós estamos numa sala de aula hoje à noite, aprendendo renovação da nossa mente, santificação progressiva, para que nós possamos descobrir a vontade para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Isto é um processo, não é um dia para o outro. É um procedimento que acontece conosco durante o dia e durante toda a nossa vida aqui nessa terra. Romanos 2, 12 novamente. Não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Agora, você percebe que eu sou bom professor? Não percebeu, né? Para você perceber, você tem que dizer o seguinte, ele repete. Quantas vezes que eu tenho repetido esse trecho bíblico? Quantas vezes? Alguém sabe? Não sabe? Não estava notando? Não. O bom professor, ele repete, 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 até você sacou. Sabe o que é sacar, né?
Entendeu, né? Até você entende. Você sacou ou não sacou? Entendeu ou não entendeu? Agora, veja bem. Nós estamos falando sobre renovação da nossa mente. Agora, a pergunta é, você foi transformado ou conformado? Agora, eu ouvi hoje que 12 anos passados foi comprado esse prédio aqui, não foi? 12 anos? Quantos anos? 14 anos. Houve o que aqui? Uma reforma. Mas dentro de você não foi reforma. Sabe o que foi? Transformação. Porque uma transformação desse prédio, você teria que destruir tudo e reconstruir. Não é isso mesmo? Então, transformação, Deus iniciou uma boa obra em nós. Amém, aleluia, amém. Ele não fez reforma, ele fez transformação. A minha pergunta para você lá no fundo, e para você lá no fundo, para você lá no meio, você está experimentando a renovação da mente diariamente? Agora veja, eu vou passar para você algo prático. Você gosta de coisa prática, não gosta? Diga-me sim ou não. Ok. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Isso se chama desabituar. Isso quer dizer que você vai deixar esse hábito do homem velho, daquele homem interior, daquele homem que é egoísta dentro de você. Agora, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Isso se chama reabituar-se. Eu vou deixar esse hábito, eu vou me revestir-me do hábito novo na minha própria vida. Deu para compreender? Digam sim. Ah, vocês acordaram mesmo, né? Ótimo. Agora veja no meio. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso se chama renovação da sua mente. Mas para você experimentar a renovação da sua mente, você precisa desabituar-se, despojar-se de algo que não agrada a Deus, revestir-se, algo que agrada a Deus, reabituar-se daquilo que agrada a Deus. Não é fácil entender isso aí? Agora, veja outro trecho bíblico que facilita você entender sobre a renovação da sua mente. Vamos então ver Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus afeitos, então desabituar-se. E depois revistes do novo homem que se refaz por um pleno conhecimento. Isso é habituar-se. E esse habituar-se significa o seguinte: segundo a imagem daquele que o criou, isto é renovação da sua mente. Então você está entendendo por que eu chamo hoje à noite sala de aula, o estudo bíblico sobre como descobrir a vontade de Deus através de renovação da nossa mente, que significa santificação progressiva em nossa vida, segundo a imagem daquele que o criou. Agora, veja novamente algo. A renovação da sua mente e as suas responsabilidades pessoais. Então, vamos abordar alguns. Capacitando pela graça de Deus, que você deve praticar um pensar bíblico. Agora, quando você fala pensar, lembra que eu falei que o coração é o centro de controle? Eu falei ou não falei? Falei ou não falei? Agora, veja bem, hoje você pode pensar comigo, ou você pode voar, ou você pode pensar em outra coisa, você pode pensar em lanchar mais tarde, você pode pensar em muita coisa. Porque você é comando do centro de controle na sua vida. Por esse motivo, capacitado pela graça de Deus, eu posso praticar um pensar bíblico. Agora, para isso acontecer, eu preciso voltar para Tiago.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural por a si mesmo, e ele se contempla. E se retira para logo se esquece de como ele era na sua aparência. Agora, lembra que eu coloquei esse homem aqui diante do espelho? E quando nós estamos vendo ele, nós estamos vendo justamente o que está dentro dele, no coração dele, no homem interior, na sua própria mente. A Bíblia nos fala claramente sobre ciúmes, impureza, imoralidade sexual e idólatra, e também discórdias, iras e ódio, facções, egoísmo. Tudo isso está dentro de todos nós aqui hoje à noite. Porém, eu tenho escolha. Mas por quê? Porque o centro do controle está no meu coração, na minha mente, do homem interior. Agora, veja o que acontece. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante da palavra, esse será o que? Digam. O que? Bem-aventurado no que realizar. Então, mais uma vez, santificação progressiva. O processo de ser um praticante da palavra de Deus começa no seu pensar. No seu pensar. Em nosso pensar. Agora, notem, 2 Coríntios 10, 5. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levantando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que isso significa? Você está vendo o guarda lá? Está vendo ou não? Diga-me sim. Está vendo aquele guarda lá? Agora veja o guarda. Levantamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediência a Cristo. Então, isso é você. Você é guarda de quê? De quê? Dos seus pensamentos. Você é o guarda dos seus pensamentos. Agora, veja o que eu devo fazer com meus pensamentos. Eu vou colocar todo o pensamento que não agrada a Deus na cadeia. Agora, quem está em controle? O guarda ou o prisioneiro? O guarda. Então, ele tem sobre seu controle todo o seu pensamento. Todo o pensamento ele coloca justamente na cadeia, e ele então tem domínio próprio que vem do fruto do Espírito Santo. Agora veja como funciona facilmente para você. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, ele fala, seja isso que ocupe o vosso entendimento. O quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Agora, irmãos, isso é para você, para mim. Eu preciso controlar o que eu estou pensando nesse momento. Eu tenho que tomar cuidado sobre meu pensar diariamente. Agora, veja como eu faço. Aqui nós temos uma pessoa, e essa pessoa está falando consigo mesmo. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediência a Cristo. Agora, o que isso significa? Isso significa que ele vai pensar sobre Filipenses 4:8. Veja que fala, finalmente, irmãos, tudo o que for, o que? Verdadeiro, e nobre, e correto, e puro, e amável, e de boa fama. Pensem nessas coisas. Deu para compreender o que abordei hoje à noite? Irmãos, eu tenho muito mais a dizer, mas o bom professor já sabe quando ele deve terminar. E vendo a sua cara hoje à noite, olhando para todos, eu quero respeitar você. Eu percebo quando a pessoa desliga. Quando a pessoa desliga, não adianta falar mais.
o momento de fechar o bico, né? Então, vamos falar com Deus. Eu quero agradecer a vocês, hoje à noite, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Por isso, chamo vocês amados irmãos. E você me chama amado pastor Bill. E eu quero agradecer também os 2 pastores que combinaram para me convidar a estar aqui com vocês. Agora, você ouviu o aviso dele hoje? Ouviu ou não? Já esqueceu, né? Ouviu? Quem vai acontecer amanhã à noite? Levante sua mão. Quem vai acontecer? Você. Quem vai acontecer amanhã à noite? Se levanta, fala para todo mundo. Se levanta, fala para... Agora grita, grita. Agora, para eles lá. Ó, lá. Então, passa para lá, por favor. Do outro lado aí. Fala para eles lá. O que vai acontecer? Fala para eles sobre o horário de terminar. Fala para eles. Eu não sou super-homem, não. 22 horas, fala para eles. Vai ter o intervalo ou não? 30 minutos de intervalo, bate-papo, come alguma coisa, né? Obrigado, irmão. Seu nome que é? É um prazer, viu? Deus te abençoe. Olha, ele fez bem, não fez? Ótimo. Agora, eu vi que quando o pastor Roberto fez aquele aviso, não pegou com ninguém. Tudo bom? Agora pegou, não pegou? Amém, aleluia, amém. Pastor Denis, vem cá. Agora, ele não sabe. Eu já terminei. Se a gente demora mais, é culpa dele. Então, você não sabe, mas agora você vai. Liga, por favor. Eu não combinei nada com ele. Dá para a turma aqui, desse jeito. Resumo daquilo que foi falado hoje à noite. Só por cima. Só por cima. Quem já me conhece sabe que a gente estende, né? Bom, quem está com a gente no aconselhamento bíblico já viu todo esse conteúdo. É um conteúdo maravilhoso. E fala sobre a renovação da nossa mente. Baseado em Efésios, que nós vimos, capítulo 4, versículos 22 a 24, fala de nós nos desabituarmos, deixarmos os nossos hábitos correspondentes ao nosso velho homem, renovar no espírito do nosso entendimento, com a palavra de Deus, e nos revestirmos de novos hábitos da pessoa de Cristo Jesus, nos conformando à imagem do seu Filho. Tudo isso é feito diariamente no processo que é chamado de uma santificação progressiva. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Amém. Amém. Pai amado, louvado seja o teu santo nome nessa noite, mais uma vez, pela tua palavra aos nossos corações, que como ouvimos, nos confronta, mexe conosco, é um espelho, ó Pai, onde mostra as nossas imperfeições, aquilo que nós devemos mudar, de forma, ó Pai, a caminharmos cada vez mais, a sermos semelhantes a Cristo Jesus. Pai, que durante essa semana de estudos, o Senhor possa falar ricamente a cada coração, trazendo uma transformação profunda nas nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida, uma ótima noite, e nos encontramos amanhã, no Auto Confrontação, às 19 horas. Amém.